Novamente, bem-vindos à RA SIC Caxias, neste ano em que a nossa entidade celebra 125 anos de história. Uma trajetória marcada pelo empreendedorismo, pela representatividade e pelo compromisso com o desenvolvimento da nossa comunidade. Damos boas-vindas ao nosso palestrante, o advogado, professor de Direito Eleitoral, consultor, palestrante e autor de livros e artigos, Antônio Augusto Meyer dos Santos, que falará sobre eleições 2026, aspectos jurídicos pertinentes ao empresariado. Agora nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. O projeto Degustar da edição de hoje da RA é com a Casa Once, uma vinícola familiar tradicional de descendentes de italianos com mais de 70 anos de história e que já está na 5ª geração. Localizada na divisa entre Caxias do Sul e Farroupilha, produz vinhos finos e de mesa, espumantes, suco de uva e destilados, cuidadosamente elaborados em alambique de cobre. Segue com presença da memória e do legado de todos que construíram e com paixão de quem permanece aqui. Queremos agradecer a presença do nosso prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, da nossa presidente do Conselho Deliberativo, Agatha Tonieto, do presidente do Conselho Superior, Nadir Rissi, dos presidentes de sindicatos, de SICs, demais autoridades aqui presentes e imprensa. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o vice-presidente de serviços da SIC Caxias, André Renato Zucco. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à SIC Caxias, Casa de Todos os Futuros. Primeiramente, quero dizer que é uma grande responsabilidade estar aqui essa tribuna representando o nosso presidente Bira, com a autorização do meu colega de vice-presidência, Oliver Wieser. Estamos aqui então nessa missão de conduzir essa RA de retomada após um breve recesso, mas quis o destino que o palestrante de hoje fosse um advogado, assim como eu, o que me deixa então de certa forma mais tranquilo e mais confortável para poder conduzir esses trabalhos. É uma grande satisfação, então, que damos início a mais uma reunião almoço da SIC Caxias, depois de um breve recesso, como falei anteriormente, no mês de julho. Antes de prosseguirmos, transmito a todos os cumprimentos do nosso presidente, o Biratan Hesler, Bira, que não pôde estar presente nesta RA em razão de uma viagem de negócios à China, cumprindo compromissos empresariais. Por esse motivo, tenho a honra de conduzir a abertura deste evento na data de hoje. Cumprimento de forma muito especial nosso palestrante, professor Antônio Augusto Meyer dos Santos, advogado, professor de Direito Eleitoral, consultor, palestrante e autor de diversas obras na área. Cumprimento também as autoridades presentes, nosso prefeito, que muito nos honra, o senhor Nadir Rissi, presidente do Conselho Superior, Agatha Tonieto, presidente do nosso deliberativo, nossos associados aqui presentes, que são a razão da nossa existência, representantes das entidades, da imprensa e todos que nos acompanham nesta manhã. O tema que nos reúne hoje é extremamente oportuno. Estamos ingressando em um período em que o Brasil passa a discutir os rumos que pretende seguir pelos próximos anos. E para o empresariado, este deveria ser, sobretudo, um momento de reflexão sobre propostas,
As empresas precisam conhecer os planos de governo, compreender quais candidatos apresentam soluções para aumentar a competitividade do país, reduzir a burocracia, aperfeiçoar o sistema tributário, fortalecer a infraestrutura, estimular a inovação e oferecer maior segurança jurídica para quem investe, produz e gera empregos. Esses são os temas que verdadeiramente influenciam o ambiente de negócios e que deveriam ocupar o centro das atenções do setor produtivo. Entretanto, a realidade demonstra que o empresário, muitas vezes, acaba obrigado a voltar sua preocupação para outro aspecto igualmente importante: os riscos jurídicos decorrentes do processo eleitoral. A legislação eleitoral brasileira tornou-se cada vez mais abrangente e rigorosa, exigindo das empresas uma atenção permanente. Hoje, uma manifestação institucional, um evento, uma publicação nas redes sociais, uma comunicação interna ou até uma conversa mal conduzida no ambiente de trabalho pode gerar questionamentos e trazer consequências jurídicas relevantes. E esse não é um receio meramente teórico. Recentemente, o próprio Tribunal Superior do Trabalho deu ampla divulgação à orientação de que, sempre que um juiz do trabalho identificar indícios de assédio eleitoral em uma ação trabalhista, deverá comunicar imediatamente ao Ministério Público do Trabalho para as providências cabíveis. Isso demonstra que o tema passou a receber tratamento prioritário pelas instituições responsáveis pela fiscalização da legislação trabalhista e eleitoral. Naturalmente, ninguém discorda de que qualquer forma de coação ou constrangimento ao livre exercício do voto deve ser firmemente combatido. Mas esse cenário também evidencia a necessidade de que empresários, dirigentes, gestores e profissionais conheçam claramente quais são os limites estabelecidos pela legislação, justamente para que possam exercer seus direitos e conduzir suas atividades com segurança e responsabilidade. Em outras palavras, o empresário não pode ser surpreendido por desconhecimento. É preciso saber distinguir a legítima participação no debate público daquilo que a legislação considera inadequado ou ilícito. E é exatamente por isso que a palestra de hoje se mostra tão relevante. Mais do que discutir política, ela se propõe a discutir direito. Mais do que falar sobre candidatos, ela pretende esclarecer regras. Mais do que estimular posicionamentos, busca oferecer segurança jurídica ao empresariado. Melhor dizendo, sempre foi uma das missões da SIC Caxias. Nossa entidade é um espaço plural, democrático e apartidário. Aqui promovemos conhecimento, qualificamos o debate público e buscamos oferecer ferramentas para que nossos associados tomem decisões cada vez mais conscientes e seguras. Prova disso é que, mais uma vez, nesse período que antecede as eleições de 2026, a entidade abriu sua agenda institucional para receber os postulantes aos cargos legislativos, estaduais e federais e aos cargos do Poder Executivo estadual e federal. Nosso objetivo é ouvir propostas, conhecer ideias e proporcionar à comunidade empresarial a oportunidade de dialogar com quem pretende conduzir os destinos do Rio Grande do Sul e do Brasil nos próximos anos, para que também os candidatos saibam quais são as demandas e os posicionamentos da classe empresarial. Senhoras e senhores, tenho absoluta convicção de que a experiência e o conhecimento do professor Antônio Augusto Maier dos Santos nos ajudarão a compreender melhor esse momento e a enfrentar os desafios que o próprio período eleitoral naturalmente traz para quem empreende. Professor, em nome da SIC Caxias, agradeço a sua presença e a sua disponibilidade em compartilhar conosco seu conhecimento. Agradeço aqui também nosso diretor, Eduardo Cervelin, que possibilitou a vinda do professor. Muito obrigado, Eduardo, pela sua colaboração de sempre. A todos vocês, muito obrigado pela presença. Desejo uma excelente RA e uma palestra extremamente proveitosa. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, a SIC Caxias tem a satisfação de receber as empresas que passaram a integrar o seu quadro associativo nos meses de maio, junho e julho. Em uma entidade centenária, cada nova associada representa a confiança no associativismo como um instrumento de representação, de fortalecimento do setor produtivo e da construção coletiva de soluções para o desenvolvimento da comunidade empresarial. Agradecemos a cada empresa pela escolha de fazer parte da SIC Caxias. É a participação de cada um de vocês que fortalece a nossa representatividade, amplia a nossa capacidade de mobilização e consolida o papel da entidade como voz do empreendedorismo e do desenvolvimento de Caxias do Sul e região. Neste momento, convidamos os representantes das empresas para subirem ao palco. Álamo Imóveis, Alfaiate Consultoria, Atípica Tributos e Contabilidade, Bonimar Alimentos, Erineia dos Reis Sociedade Individual de Advocacia, Sport Clube Juventude, Flávia Lúcia Pistorello, Gigante Comércio de Artigos de Colchoaria, Igra Motors, Homens Caxias do Sul, Ubius, Lavanderia Belave, Layout Imóveis para Escritório, MA Picoloto Comércio de Materiais para Construção, Marconi Soluções em SST, Metafix, NSC Automação, Randon Prev Fundo de Pensão, Rotax Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos, Sankia, Texasul Agro Soluções, Vanessa Cristina Cuco, Vesta Investimentos Imobiliários, Vila Dei Sapori, Viviane Pereira da Silva. Convidamos para compor a foto os nossos vice-presidentes de Indústria, Oliver Viesser, de Serviços, André Renato Zucco. Nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was, as it was, as it was. You know it's not the same. Go home, get headlines, feed internet. I don't wanna talk about the way that it was. Leave America, 2 kids follow her. I don't wanna talk about us doing it first. Para compor a foto, também vamos fazer outro registro. Convidamos o nosso diretor executivo, Gelson Dalberto, a coordenadora de relacionamento, Rosane Pistorello, e a nossa executiva de negócios, Luciane Castilhos. Let me know what this is, can I say? Could be torn between two worlds that I just can't decide. Which one is needing me to handle paradise? Baby, I can't hurt you, sure, but I'm the jealous type. I'm the jealous type. But I can't hold this above. When my eyes are green, I'm numb. You're vain and hip to run. Podem descer pela escada principal. Novamente, sejam bem-vindas à SIC Caxias. Aproveitamos este momento para convidar a todos para os próximos eventos da SIC Caxias. Nesta quinta-feira, dia 6 de agosto, às 19h30, no auditório da SIC Caxias, acontece mais uma edição do Degustando Experiências.
uma iniciativa da Diretoria de Desenvolvimento Humano da SIC Caxias. O convidado da noite será o chefe, empresário e apresentador Carlos Bertolassi, que conduzirá a palestra Lições de Cozinha, da Vida aos Negócios, compartilhando aprendizados sobre liderança, empreendedorismo e trabalho em equipe a partir de sua trajetória na gastronomia. E a experiência, senhoras e senhores, vai muito além da palestra. O público também acompanhará uma demonstração gastronômica ao vivo com o chefe e poderá degustar uma seleção especial preparada pelos nossos apoiadores do evento, como pizzas, risoto, mesa de frios, sopas de capelete, sagu com creme, vinhos e outras delícias. As inscrições para o Degustando vão até dia 5 de agosto no site da SIC Caxias. Também aproveitamos a todos para convidá-los a participar da próxima RA SIC Caxias, que acontece nesta quinta-feira, com palestra do Ministro de Estado da Fazenda, Dário Durigan. O tema da edição será Perspectivas da Economia Brasileira. As inscrições estão no site da SIC Caxias. Senhoras e senhores, para a sua palestra sobre abordagem de aspectos jurídicos relacionados às possibilidades, limitações e restrições legais que incidem relativamente a eventos, propaganda eleitoral, doações e assédio eleitoral no segmento industrial e comercial, convidamos ao palco da RA SIC Caxias o advogado Antônio Augusto. Seja bem-vindo. Posso começar já? Bom, inicialmente gostaria de cumprimentar a todas, a todos, saudá-los muito efusivamente e dizer, como já disse preliminarmente, que eu gosto muito de estar aqui em Caxias do Sul, venho a Caxias com boa frequência, me sinto muito à vontade aqui e, de uma maneira bem sincera, é uma honra e uma satisfação de natureza pessoal e profissional, mais uma vez estar aqui na SIC, tendo a oportunidade de conversar com as senhoras e com os senhores, uma plateia tão seleta, tão interessada e que valorizou, presidente Zucco, o evento desta maneira, de modo a que todas as mesas estão ocupadas e todas e todos aqui presentes. Eu, por uma questão de natureza pessoal, sempre gosto de ressaltar algumas referências previamente à minha exposição e dizer que, como eu já tive a oportunidade de vir aqui outras vezes, eu me sinto muito gratificado de um novo convite. Isso me distingue, isso me propicia, além do contato com as pessoas as quais estão aqui, a responsabilidade pelo que eu vou expor aqui. Então isso tem um peso duplo. E isso, evidentemente, me obriga a expor a maneira mais clara possível que eu pretendo abordar aqui. Mas antes, eu pretendo também fazer uma saudação especial a algumas pessoas que estão aqui presentes. É de hábito isso, é meu. Então eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, manifestar ao Eduardo Cervelin, um cavalheiro, um gentleman, um amigo, meu colega de Fiergs, a minha querida amiga Flora Manha Bosco, que eu tenho o prazer e a alegria de reencontrar aqui mais uma vez, o Carlos Servieri, que eu não sei onde é que ele está, que eu não enxergo daqui, um abraço ao Carlos. É preciso que a gente faça esses reconhecimentos, porque as coisas na vida são muito rápidas e às vezes a gente se penitencia por não ter feito, né? Então o momento é sempre importante. E o meu amigo, a DESG Caxias, Elineu Reck. Onde é que está o Elineu, meu amigo? Também. Eu sou muito grato a essas oportunidades que eu tenho. Porque, afinal de contas, eu venho a Caxias.
Eu venho a Caxias assistir jogo do Grêmio aqui também, sempre. Sempre. A gente vai ali no Jacone, que é onde o Grêmio tem jogado, né? Tem um rapaz que sobe numa janela ali, no telhado, e meu guri diz para ele ali, ele está vendo o jogo da cobertura. Do último jogo, que trouxe até a minha nora aqui agora. Né? Então está aumentando o público aqui. Então eu gosto muito de vir a Caxias. Tenho amigos, amigas, já advoguei aqui, prestei consultoria, estou prestando consultoria e gosto de Caxias. Para vocês entenderem, tá? Gosto de Caxias. Vamos lá, vamos fazer a abordagem desse tema barbada aqui. Aspectos jurídicos pertinentes ao empresariado. É importante porque eleição não é só voto, não é só o dia do pleito. E a questão relacionada ao dia do pleito, ela culmina lá, prefeito, no dia da eleição. Porém, até o dia da eleição, nós temos a pré-campanha e a campanha. Aspectos jurídicos pertinentes ao empresariado acerca do pleito geral. Pleito geral. Por que o pleito é geral? Porque são vários cargos em disputa. Este ano, a eleição, ela vai preencher cargos legislativos e executivos estaduais e federais. Eu preciso salientar isso às senhoras e os senhores, porque nós aqui temos uma percepção e um grau de informação muito preciso acerca do que seja a eleição. Mas a grande maioria do eleitorado não tem essa precisão da eleição. Então, eu trago aqui o primeiro turno da eleição, dia 4 de outubro de 2026. O segundo, em havendo. Indiscutivelmente, aqui no Rio Grande do Sul, na eleição presidencial, a tendência natural é de que haja o primeiro e o segundo turno. 4 de outubro e 25 de outubro. Por que essa data é assim? Porque a legislação eleitoral designa que o dia do pleito, em seu primeiro turno, é no primeiro domingo de outubro. E, em caso de segundo, no último domingo de outubro. Nem sempre foi assim. Nós, alguns aqui, votamos já dia 15 de novembro, que era o dia da proclamação da República, e posteriormente, durante algumas eleições, o dia 3 de outubro, que eram datas também fixas, mas com denominação numeral. Agora a eleição é primeiro domingo de outubro, primeiro turno, segundo domingo de outubro, segundo turno. No segundo turno não se vota para senador e senadora. Tá? Períodos. A legislação eleitoral brasileira, assim como inúmeras outras, isso não é uma prerrogativa da legislação eleitoral brasileira. Isso acontece em outros ordenamentos jurídicos mundo afora. América Latina, Europa, Ásia e África têm eleições organizadas em pré-campanha e campanha. Inúmeros ordenamentos jurídicos estabeleceram-se assim, de modo a facilitar. Até 15 de agosto ocorrerá o período da pré-campanha. Outrora, se designava pré-candidato? Não, era candidato a candidato, candidata a candidata. Isso soava ruim até para os meios de comunicação. Imagine fazer uma pergunta, a repórter, chega alguém lá e indaga. Candidata a candidata, candidato a candidato. Soa ruim, não é? No país do né, do observem, né? Criou-se uma figura, candidata a candidata, candidato a candidato. O Brasil tem uma tendência natural a burocratizar tudo, meu amigo Mauro Bellini. Tem uma tendência, né, de burocratizar. Chega um determinado momento que eu ouvi uma entrevista, uma tarde dessas, que alguém, por desconhecimento, falou pré-candidato a candidato. Aí conseguiu complicar. Então inventaram o dia 32 de fevereiro. Né? Início da propaganda eleitoral, 16 de agosto. Dia seguinte ao término da pré-campanha e 15 de agosto, último dia para registro da candidatura. E se estende até o sábado, 3/10 de 2026, às 22 horas. Por quê? Porque até às 22 horas
do sábado. Porque no sábado é possível carreata, é possível distribuição de material gráfico na rua, caminhada, bandeiraço e pedir voto. No dia da eleição não pode nada. Por quê? Porque é crime. Aqui no Brasil, propaganda eleitoral no dia do pleito é crime. Incluir conteúdo em rede social no dia da eleição é crime. Crime. Pedir voto no dia da eleição é crime. Ir votar identificado visualmente com número e nome de candidata a candidato é permitido. Utilizar um boné, uma manta, um adesivo colado na lapela, silenciosa e individualmente, é permitido. O que não é permitido é a manifestação coletiva. Vamos abordar então o primeiro tema relacionado exatamente ao que nos propusemos aqui. Doações eleitorais. As doações eleitorais dizem respeito a um tema sensível, porque falam acerca da possibilidade de cidadãs e cidadãos participarem financeiramente de uma campanha eleitoral. As pessoas têm parentes, têm amigos, têm afins que estão concorrendo da presidência da República à deputação estadual. E é lícito, é permitido e é regulamentado esse ato de doação, desde que as pessoas tenham a exata noção do que sim e do que não. O artigo 23 da Lei Eleitoral diz: pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei, limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador ou pela doadora no ano anterior à eleição. Aqui inicia o esclarecimento acerca da problematicidade que advém desse episódio. Aparentemente 10%. Pois bem, rendimentos brutos auferidos. Onde estão os números dos rendimentos brutos auferidos? Na declaração do imposto de renda. Então, a primeira sugestão e recomendação é: vou doar, porém, vírgula, vou consultar a minha contadora ou meu contador e saber o que ficou declarado no meu CPF em termos de rendimentos brutos. Certo? Para doar, consultar o contador ou a contadora. A memória atrai. A memória é traiçoeira. A pessoa leu um número na declaração enquanto ela jantava. Ou ela acessou o WhatsApp na sinaleira. Ah, tá, o contador enviou, a contadora enviou. Está aqui o valor. Mas não vai lembrar. Vou fazer um relato às senhoras aqui e senhores de um episódio recente. A mãe de uma candidata me procurou, tendo em vista uma multa que lhe foi aplicada em razão da doação para o próprio filho, que concorria a um cargo eletivo na eleição anterior. Só que o prazo já havia escoado e ela tinha só a DARF. Ora, o pagamento era a última providência a ser levada a efeito. Ela não observou os valores relacionados ao seu imposto de renda. Isso é um problema, porque isso gera uma multa que chega, consoante o dispositivo legal, a 100% da quantia em excesso. É uma quantia pesada, é uma quantia dura, é uma quantia de relevo, a doação de quantia acima dos limites fixados. Mas tem um detalhe adicional ainda a ser exposto. Quando se lê limitação a 10% dos rendimentos, essa limitação de 10% é o teto de doação. Então eu disponho de 10%, reitor, para doar a uma candidata ou a candidatos e candidatas. Eu não posso estabelecer um número sempre em mira do limite por cargo. Não. O cidadão, a cidadã, tem um limite teto de 10% daquilo que foi declarado no imposto de renda, para todas e todos os candidatos que ela entender por doar. Quer doar a um candidato ou uma candidata a presidente da República? Quer doar a uma deputada estadual, a um pré-candidato a deputado estadual? Tudo abarcado no valor dos 10% do limite. Tá? Segundo item.
em torno das senhoras e dos senhores, que são dirigentes sindicais, que são empresárias, que são empresários, que são líderes dentro dos seus segmentos. A pessoa física, a cidadã, o cidadão, pode divulgar a sua preferência, a sua opção eleitoral em rede social, pessoal, particular. Mesmo que haja uma profunda liberdade de expressão no Brasil, há também uma vigilância em termos de propaganda, também severa por conta de pré-candidaturas, candidaturas e o acirramento natural, que as senhoras ainda não viram o que vem pela frente. Tá? Eu vou deixar bem claro para vocês aqui. A experiência me autoriza a dizer isso. O que as senhoras e senhores estão verificando em termos de índice de pesquisa, propaganda, aceitação e reprovação de candidaturas, isso tem um momento que vai terminar a partir do dia 16 de agosto. A campanha eleitoral, hoje, ela modificou-se relativamente a 5 anos atrás, a 10 anos atrás, a 20 anos atrás. Não se faz mais campanha eleitoral como era feita antes. A campanha eleitoral ela é um ciclo quase industrial. Ela tem uma organização que exige e que reflete. Então, a publicidade eleitoral altera números, porque ela é massiva. Tem aqueles spots de campanha eleitoral nas programações de rádio e televisão, a circulação das redes sociais e, hoje, a inteligência artificial. Então, quando a inteligência artificial ingressar no período legal da propaganda eleitoral, as senhoras e os senhores verão modificações em números. Isso não sou eu que estou profetizando. Isso são os estudos e os especialistas que, de maneira exaustiva, com muito mais autoridade que eu, têm dito. Eu estou repetindo o que ouço e vivo com eles. Então, os números, os índices, e quem será eleito ou não será eleita, também tudo tem sensibilidade. E isso se estende para deputadas e deputados. Tá? Vamos lá. Dentro de um contexto de permissões, liberalidades, convidar candidatos e candidatas a visitar sedes e instalações empresariais para expor planos de governo e plataformas políticas. A eleição de 2026 em alguns estados, ela vai se caracterizar pelo hiperlocalismo, pelas características de vínculo direto, quase umbilical, com quem concorrerá a uma cadeira ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa. Por quê? Porque há uma necessidade de vínculos e de compromissos de pessoas que concorrem, sobretudo com a sua terra. Isso tem se tornado mais frequente. Portanto, quando nós tínhamos aqueles eleitores e aquelas eleitoras que votavam em candidatas e candidatos que eram de outras regiões, de outras localidades, às vezes distantes inúmeros quilômetros, não que isso tenha desaparecido, porque algumas candidaturas se sobrepõem ao fenômeno local, mas a grande tendência da eleição de 2026 é a de candidatas e candidatos vinculados. Ora, se tem um vínculo com a cidade, com a região, o convite para visitar, para expor um plano de governo, corresponde a um mecanismo de liberdade de expressão. Tá? Isso dentro de um cenário de convite. Por um episódio que eu vou abordar logo a seguir, isso tende a recuar. Mas isso, dentro de um cenário normativo, tem uma característica, que é permitir que alguém que concorre a um mandato eletivo exponha uma plataforma, um plano de governo e aquilo que diga respeito à sua realidade. Candidatas e candidatos podem proferir palestras, podem ser convidadas a manifestarem-se, podem participar de aberturas e encerramentos de eventos, podem descerrar placas de homenagens a pessoas, podem participar de exposições, de feiras, de festas, podem ser juradas desses lugares. Eu estou trazendo a vocês aqui exemplos da prática. Eu não sou um advogado de retórica, eu sou um advogado pragmático. Isto aqui é fruto da jurisprudência, isso aqui é fruto da realidade.
Isso aqui é fruto de que os tribunais já decidiram e disseram: algumas coisas não podem, outras podem. Então, convidar alguém para participar de um evento, assim como mencionar o nome de uma deputada, de um deputado num programa de rádio ou televisão, também não é proibido. Não é tratamento privilegiado, porque aquela pessoa tem mandato, Bellini. Aquela pessoa foi eleita, foi eleito, pode falar. Olha, a deputada tal apresentou um projeto de lei, o deputado apresentou uma proposta de emenda à Constituição. Isso é um fato. É um fato da vida, é um fato jornalístico, é um fato político. Agora, isto é setorizado, porque isso gera muitas vezes receio. Segmentos outros da imprensa, às vezes, têm receios de expor pontos de vista e mencionar algum nome. Direito de reserva. Agora, não é proibido convidar alguém, porque é candidato ou pré-candidata, a vir a um jantar. Chegou-se a ponto de, é possível convidar alguém para um aniversário? Não, então vamos revogar a data do aniversário. Vamos comemorar depois. A criatura faz aniversário em setembro. Não posso nem colocar aqui um parabéns a você, porque senão vão dizer que é propaganda. Não é assim. Ou, ainda talvez não seja assim. É permitida a identificação de preferências e opções eleitorais e partidárias mediante a fixação de adesivos em veículos pessoais. As empresas, as indústrias, os escritórios têm, às vezes, uma área de estacionamento, tem um pátio. E o corpo funcional se dirige até o local com os seus próprios veículos, com as suas motos, de bicicleta, motocicleta. A identificação visual daquele carro, daquela moto, com a personalidade a qual tem a pretensão de receber o voto da pessoa, é lícito. Ninguém pode proibir alguém de colocar um adesivo de um pré-candidato ou de uma candidata e determinar que retire, sob pena de não poder ingressar e circular. O veículo é propriedade privada, particular. A pessoa pode não concordar, pode divergir, mas certamente naquele mesmo pátio, naquele mesmo estacionamento, há uma tendência bem grande de que alguém tenha uma pré-candidatura, uma candidatura adversária da outra. E tem que conviver harmoniosamente bem. Não é permitido censurar que aquela pessoa, no seu veículo, na sua motocicleta, exteriorize, sob o ponto de vista de alguma censura, a sua manifestação de vontade. Também é preciso ficar claro que dentro desse segmento há uma questão relacionada àquelas empresas, aquelas indústrias que têm uniforme, que utilizam o uniforme. O uniforme é um equipamento de trabalho. No uniforme não vai propaganda. No uniforme não vai propaganda. O uniforme tem uma finalidade específica, discriminada normativamente e muito própria. Permitir o exercício da tarefa. Não serve para propaganda eleitoral. Nesse sentido, é preciso ter cuidado. Assim como também nós vamos ter que ter cuidado agora com um outro assunto, que é o que diz respeito, meu caro Zucco, vice-presidente, colega advogado. Dentre outras formas, vem sendo entendido como a conduta praticada em termos de assédio eleitoral, intimidar, ameaçar, humilhar, repreender e constranger colaboradoras e colaboradores mediante abordagens visando influenciar ou manipular o voto ou a orientação política individual. Vejam, esses verbos aqui, intimidar, ameaçar, humilhar, repreender e constranger, eles não são sinônimos. Não são sinônimos. Intimidar tem uma característica, aproxima-se da ameaça, humilhar, repreender ou constranger. Essas manifestações de conduta, elas têm um espectro de interpretação muito largo. É necessário que se tenha cuidado. É absolutamente imprescindível que se tenha cuidado, porque as instituições que detêm
a atribuição e competência para a fiscalização dos segmentos, elas estão amparadas em dispositivos legais muito claros no cenário da repressão. Então, intimidar, ameaçar, humilhar, repreender e constranger, muitas vezes também são comportamentos sutis, talvez quase imperceptíveis, mas às vezes uma piada, às vezes um gesto, às vezes um ir e vir e um olhar pode gerar um constrangimento a alguém que para outro não é. Dentro da legislação eleitoral brasileira, quando alguém tem a pretensão de trocar de partido político, e no Brasil quem troca de partido político, à exceção dos titulares majoritários, que são prefeitos, governadores, presidentes e senadoras e senadores, todos os demais correm o risco da perda de mandato. Diante disso, a lei estabeleceu uma excludente, salvo em caso de grave discriminação pessoal. Vejam o grau de subjetividade dessa expressão. Grave, o que para um é, para outro não. Discriminação para alguém, olha, não entendi como discriminatório. E o outro entendeu, não, mas eu entendo que é. E pessoal. Então, aqui também vale esta analogia normativa, legal, intimidação, ameaça, humilhação, repreensão e constrangimento. Na dúvida, cuidado. Tem mais. Aqui agora, um tema mais específico, que o presidente Zucco mencionou aqui na preliminar da abertura, relativamente à justiça e os episódios trabalhistas. Assédio eleitoral. Existe uma resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, número 355, datada de 28 de abril de 2023, estabelecendo lá um conjunto de posturas que, em 17 de julho, portanto, mês passado, foi objeto de uma alteração com a expedição da resolução CSTJ 452. São resoluções que têm força de lei ordinária. Estas resoluções têm vigor de lei ordinária. Elas têm um conteúdo equiparado à lei. São resoluções, é uma nomenclatura jurídica que trata de uma norma de alto relevo, até uma densidade tal qual a lei. Diz o artigo 2º da resolução, com a alteração introduzida em 2026. Vejam, julho, ano de eleição. Há uma atenção por parte da Justiça do Trabalho em torno dessas questões. Por quê? Porque os índices de reclamatórias e de queixas abordando na relação trabalhista o assédio eleitoral cresceu exponencialmente. Isso foi detectado pela Justiça do Trabalho, que introduziu um mecanismo aqui estabelecendo a seguinte redação. Para fins da presente resolução, considera-se assédio eleitoral toda forma de distinção, exclusão ou preferência fundada em convicção ou opinião política no âmbito das relações de trabalho, inclusive no processo de admissão, exercida no contexto do exercício dos direitos políticos previstos na Constituição da República. Observem que isso gerou o incremento da resolução. Ela foi aperfeiçoada em torno de um período de pré-campanha. Porque, repito, a Justiça do Trabalho viu-se, de repente, com números crescentes de reclamatórias trabalhistas que traziam como uma de suas premissas um elemento atrelado ao assédio eleitoral. Certo? Isto aqui é uma matéria de alta complexidade que tem no parágrafo único a comprovação disso. Configura igualmente assédio eleitoral, a prática de coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento,
no intuito de influenciar ou manipular o voto, apoio, orientação ou manifestação política de trabalhadores e trabalhadoras no local de trabalho ou em situações relacionadas ao trabalho. Não é tão somente no ambiente de trabalho, no local de trabalho. Tem trabalhos remotos. O trabalho remoto também está incluído aqui em situação relacionada ao trabalho. Mas vamos exemplificar melhor. O assédio eleitoral, locais e suas circunstâncias. Extrai-se da regulamentação deste assunto que, no local de trabalho ou em situações relacionadas ao trabalho, tais como publicações em redes sociais, sites, grupos de mensagem, deslocamentos, locais de treinamento ou capacitações, eventos sociais. Todas estas possibilidades que ocorrem nos segmentos laborais, nas indústrias das senhoras e dos senhores, nas empresas das senhoras e dos senhores, nos locais de convivência das senhoras e dos senhores, tudo isto está contemplado dentro de um cenário de assédio eleitoral. Não é porque não se está na sede da empresa que aquela piada, aquela provocação, ela pode passar incólume. Portanto, a postura exigida aqui é, traduza-se, como a de absoluto respeito à divergência. Essa é uma questão que está hoje toda normatizada, totalmente normatizada. O presidente mencionou uma resolução que determina a comunicação dos juízes eleitorais e do Ministério Público Eleitoral e vice-versa acerca de episódios de assédio eleitoral em relações de trabalho. As senhoras e os senhores talvez não saibam, mas estes segmentos hoje são todos digitalizados. O envio desses protocolos, ele é muito dinâmico, ele é rápido. A tecnologia modificou as campanhas eleitorais, viabilizou o incremento das pré-campanhas e no segmento judicializado, os poderes separados no Brasil, executivo, legislativo e judiciário, o judiciário hoje, ele se encontra todo digitalizado. Então essas trocas de informações, petições, protocolos, é célere e agora é obrigatória. Portanto, é possível ter a convicção de que o assédio eleitoral, diante de uma reclamatória trabalhista, ele pode vir a funcionar como uma qualificadora daquela relação anterior e pode implicar num valor indenizatório, num valor de parcela mais consistente. Então é preciso ter esse cuidado, é necessário ter esse zelo, porque esta matéria hoje ela é indiscutivelmente atrelada às campanhas eleitorais. As relações de trabalho, as relações de emprego, as relações de prestação de serviços, todas elas têm que ter esse zelo, esse cuidado, essa atenção, porque os mecanismos de aplicação de multa podem acontecer tanto na justiça eleitoral quanto na justiça trabalhista. Assédio eleitoral, algumas modalidades. Na exposição aqui, primeiro, quando passa um pouquinho do tempo, ou é o amarelo, depois o vermelho, né? O cartão do painelista aqui, né? Tá. Promessa ou concessão de qualquer benefício ou vantagem vinculada a voto. Promessa ou concessão de vantagem vinculada à orientação política ou manifestação eleitoral da colaboradora ou do colaborador. Ameaça de prejuízo ao emprego ou às condições do trabalho. Por quê? Em razão de algum constrangimento ou alguma ilação em torno, olha, o resultado da eleição pode resultar em algum tipo de prejuízo. Há a possibilidade disso ser interpretado como coação, como uma ameaça. Os verbos utilizados lá na resolução são claros. Constrangimento para participar de atos eleitorais ou utilizar símbolos e adereços ou qualquer acessório associado a determinada candidatura. É uma conduta que, se exigida, pode ser interpretada como coação, como uma subordinação à ideia de
falas depreciativas ou condutas que causem humilhação ou discriminação de trabalhadores e trabalhadoras que apoiam um candidato diferente do defendido pelo empregador ou empregadora. É como eu mencionei anteriormente, a piada, aquela postagem no grupo de trabalho. Isso tudo tem hoje uma repercussão. Tudo tem um reflexo advindo da postura dentro do cenário eleitoral. Por isso que eu mencionei na abertura do trabalho aqui, que a eleição, para a grande maioria das pessoas, termina, extingue-se no dia após o voto. Votei, vou para a praia. Ou tem pessoas que nem vão votar, não tem mais paciência para votar. Depois eu justifico, vai embora. Porém, existe para um inúmero contexto a continuidade disso. O assédio eleitoral hoje é um instituto jurídico estudado, pesquisado e que vem vivendo um número muito significativo de incrementos na jurisprudência. Sobretudo seu alargamento. Outras condutas que causem ou possuam o potencial de causar dano psicológico ou econômico associados a determinado pleito. Como as senhoras e os senhores já passaram por experiências anteriores, sobretudo em cenários eleitorais, municipais, prefeito, onde a tensão da eleição municipal, ela é uma tensão acirradíssima. As senhoras sabem, os senhores sabem que a disputa do cargo exercida pelo prefeito Adiló é uma das eleições mais ásperas. Porque a eleição presidencial diz respeito à presidência da República em Brasília. A eleição municipal, trago um dado estatístico às senhoras e os senhores, é a eleição que tem o maior número de crimes eleitorais. Injúria, calúnia, difamação. É um volume impressionante, porque é a prefeita, é o prefeito. O interessante é que cada vez aumenta o número mais de candidaturas. E as pessoas seguem, às vezes, ofendendo as pessoas que estão disputando a eleição. Eleição não é para ofensa, é para divergência, convergência. Eu menciono às senhoras e os senhores que essa questão ameaçada, relacionada à ameaça de prejuízo ao emprego ou condições de trabalho, é a mais frequente. Alguém dirá a outrem, se o teu candidato for eleito, o emprego aqui corre risco, a empresa corre risco. Isso não se diz, porque isso caracteriza assédio eleitoral. Juízes do trabalho deverão comunicar imediatamente ao Ministério Público sobre ações trabalhistas de assédio eleitoral. 30 de julho, semana passada, quinta-feira. Isto aqui está no site do Tribunal Superior do Trabalho. Sempre que uma ação trabalhista apresentar fatos que possam caracterizar assédio eleitoral nas relações de trabalho, o magistrado deverá comunicar imediatamente o caso ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público Eleitoral. Porque muitas vezes o assédio eleitoral ele redunda em crime. A medida foi publicada nesta terça-feira, dia 28, da semana passada, na Resolução 452/26. Isto aqui foi julho. Código Eleitoral. Crimes advindos de assédio. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer vantagem para obter ou dar o voto e para conseguir ou prometer a abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Qual é o núcleo disso aqui? O núcleo é prometer a alguém, que aqui diz, a sutileza do texto jurídico é para outrem. Quem é o outrem? É a candidata ou o candidato. Alguém num evento pede voto para outra ou outro que está concorrendo a cargo eletivo, prometendo, oferecendo, solicitando. E alguém grava. A gravação desta conduta é a materialidade do delito. Pena: reclusão de até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Mas esse não é isoladamente o crime.
usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não conseguidos. Ou seja, alguém tentou constranger outrem a votar numa candidata ou candidato e não conseguiu. Não é porque não conseguiu que não é crime. Ah, mas isso não acontece. Nós poderíamos fazer um outro evento aqui e eu comentar só a jurisprudência desse assunto. Aí ficaríamos a tarde toda aqui. E aqui tem um aspecto. Muitas pessoas pensam que ao praticar uma conduta que possa repercutir como assédio eleitoral, como conduta vedada, impostura, não resulta em maior prejuízo contra si. Muitas vezes, as pessoas têm pretensões na eleição seguinte. Quero concorrer a vereadora no meu município, quero concorrer a prefeito do meu município, e não calculam o resultado advindo de um processo penal eleitoral por assédio eleitoral, por tentativa de compra de voto, ou muitas vezes em razão de um abuso de poder. Vamos lá. A Lei Complementar 6490, do dia que foi alterada pela Lei da Ficha Limpa ou da Ficha Suja, traz aqui no artigo 22, investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico, poder de autoridade, utilização indevida de veículos ou meios de comunicação em benefício de candidato ou partido político. É a postura de alguém durante uma campanha eleitoral. O inciso 14 diz: julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos. O que quer dizer ainda após a proclamação dos eleitos? As senhoras e os senhores já devem ter lido nos jornais, ouvido nos rádios, visto nas televisões. Fulano é cassado 1 ano e 3 meses após a eleição. Governador deixa o cargo por ser cassado. Deputada, vereador, prefeita, vice-prefeito é cassado. Por quê? Porque após a eleição segue o processo de investigação judicial eleitoral, cuja consequência é o tribunal, ou o juiz declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato. Ou seja, eu sou empresário, sou empresária, pratiquei uma conduta que foi reputada como abuso de poder, não respondeu à ação penal, não pagou multa, porém ficou inelegível por 8 anos. Ou seja, não poderá concorrer a nenhum cargo eletivo, mesmo que na campanha eleitoral que resultou nesse processo, ela também não tenha concorrido. Isso é muito, muito frequente, muitíssimo frequente. Além da cassação do registro ou diploma do candidato. Ou seja, o deputado, a semana passada, retrasado, o TSE cassou um prefeito, ele tornou um prefeito inelegível por abuso de poder político e cassou um deputado estadual de uma unidade da federação da região norte. Porque lá a máquina municipal funcionou para eleger o deputado. O prefeito não era objeto, porque a eleição era estadual, foi tornado inelegível, ou seja, não concorrerá à reeleição na próxima eleição, e o candidato foi cassado, afastado do mandato e tornado inelegível. Então, se alguém disser para vocês, não, isso aí não dá nada, vocês peguem 150 e tantos metros de distância dessa pessoa, ela não sabe o que ela está dizendo. Ordem de votação. Por que é importante trazer isso? Para que as senhoras e os senhores possam, inclusive, pedagógica e didaticamente, informar as outras pessoas que é o seguinte: este ano serão 6 cargos diretos e entre diretos e indiretos serão 8. Mas a votação na urna lá diretamente terá a primeira votação, deputado federal ou deputada federal. Segundo voto, deputado estadual e deputada estadual. Antes não era assim, antes era primeiro deputado estadual, depois federal. Mas o Congresso Nacional, que não tem quase o que fazer, entendeu, não, nós temos que mudar a ordem da urna. Primeiro tem que ser deputado federal, depois estadual. Tá, é isso que eles estão fazendo. Primeira vaga para senador ou senadora. Segunda vaga para senador e senadora. E aqui entra um porém. Aqui entra um asterisco. Aqui entra uma nota de rodapé. As pessoas às vezes não leem a nota de rodapé de um livro. Eu diria para as senhoras e para os senhores, porque eu escrevo,
que o mais difícil é a nota de rodapé do que o texto. Tá? A nota de rodapé aqui é o seguinte: a pessoa tem que passar pela segunda vaga. Não quer votar? Bota em branco, anula. O que não pode é repetir a votação do primeiro nome para o Senado. Se tiver apenas uma opção para o Senado, é apenas uma opção. Ninguém é obrigado a escolher 2 nomes. Eu vou votar num nome só. Porém, se for repetir o nome do primeiro voto, vai anular o voto do senador. Tem que ficar claro isso. Tá? Governador e vice-governador, ou governador e vice-governadora, presidente e vice-presidente da República. Essa é a ordem de votação. Tá? As fontes desse trabalho estão aqui dentro de um contexto. Ministério Público do Trabalho, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, Código Eleitoral, a Lei Complementar 6490, a Lei Eleitoral, que é a Lei 9504, a página oficial do Tribunal Superior do Trabalho e as resoluções do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a resolução do TSE. Por fim, eu trago aqui uma liberdade de... Essas questões todas, boa parte delas está abordada nesse livro aqui, Campanha Eleitoral, Teoria e Prática. Os elementos da propaganda estão naquele ali. E aquele último livro ali, O Dia do Pleito no Direito Eleitoral Comparado, eu trago... eu traduzi 48 idiomas e eu compilei 50 normas eleitorais de 50 países de como é o dia da eleição em cada país. Tá? As eleições pelo mundo afora, elas têm um formato. Em alguns países tem proibição de pesquisa eleitoral. 20 dias antes da eleição, 15 dias, 5 e 3. E, tal e qual, é proibido em muitos países, na quase totalidade dos países, pesquisa eleitoral no dia do pleito durante a votação. Tá? Pré-campanha e campanha tem em 80% dos países. E um cenário importante: a manifestação individual e silenciosa de cada pessoa na sua sessão eleitoral. Tá? Isso aqui era um desafio que eu queria fazer. Meus filhos dizem, quase não tenho o que fazer. Aí foi traduzir em 48 idiomas. Sim. Né? O mundo vota. Os continentes votam. Dentro desses continentes, eu posso afirmar, senhoras e senhores, que todos os países têm ou uma lei eleitoral ou um código eleitoral. Alguns países não têm um órgão atrelado ao poder judiciário como responsável pelas eleições. Exemplo maior, Estados Unidos. Não existe justiça eleitoral nos Estados Unidos. Existe uma agência. Todos esses países estabelecem regras eleitorais. Por fim, a quase que esmagadora maioria tem aquilo que um dia nós precisamos ter aqui no Brasil, que é o voto facultativo. Chega de voto obrigatório. Então, a maioria desses países traz. Isso aqui é uma leitura amena para sábado de noite, tá? Então, senhor presidente, pedindo vênias a Vossa Excelência, que afinal de contas tem que ter um corporativismo, né? Nós somos advogados. Peço vênia ao eminente presidente, peço vênia a quem eu não saudei anteriormente aqui, mas a minha memória como advogado não é a memória do meu pai como jornalista. Então, a memória dele era melhor que a minha. Então, eu quero agradecer aqui a atenção, a presença, sobretudo, espero ter sido útil e, ao mesmo tempo, elucidativo naquilo que me propus, e dizer às senhoras e os senhores que, para mim, foi motivo de muita alegria, de muita satisfação estar aqui mais uma vez, na companhia seleta destas personalidades que fazem parte de um segmento produtivo, e saúdo propositalmente o prefeito Adiló no final, porque ele veio aqui prestigiar esse evento da instituição e hoje eu estou aqui. E eu tenho uma profunda admiração por esta pessoa que é o prefeito de Caxias do Sul, e ele sabe disso. Muito obrigado. Pode ficar contigo. Ah, fica? Tem mais. Agradecemos ao Antônio pela apresentação.
por favor, nosso vice-presidente Zucco para o momento das perguntas. Muito bem. Excelente a sua palestra, doutor Antônio Augusto, muito esclarecedora, muito pragmática, né, sem aquele juridiquês, como a gente diz, né, na nossa área. Tenho certeza que foi de extrema valia para todos aqui. Apesar do adiantado da hora, nós temos uma pergunta que é da nossa diretora jurídica e coordenadora do nosso Comitê de Relações do Trabalho, doutora Renata Meneguzzi. O microfone, por favor. Boa tarde, doutor Antônio Augusto. Muito obrigada pelas excelentes colocações, sempre muito esclarecedoras suas palestras. A minha pergunta, na verdade, ela tem um viés um pouco mais prático, né? Considerando que nós tivemos aí nos últimos tempos notificações, na verdade, não autuações do Ministério do Trabalho, encaminhadas às empresas, requerendo que encaminhassem, né, os documentos, as políticas de prevenção ao assédio eleitoral dentro das empresas. O senhor trouxe agora também essa questão do encaminhamento pelo Poder Judiciário ao Ministério Público do Trabalho de eventuais processos relacionados ao assédio eleitoral. Qual é a recomendação prática para os empresários que estão aqui hoje nos ouvindo em relação a como prevenir isso dentro do seu ambiente, né, dentro das empresas? Qual é a forma que as empresas podem atuar preventivamente em relação ao assédio eleitoral? Obrigada. Bom, inicialmente, quero agradecer a sua pergunta elucidativa e de contornos, evidentemente, que universais a todos aqui presentes. Nós temos dados estatísticos, eu não trouxe, entendi que seria tempo demasiado expor aqui. Nós temos um volume crescente de notificações, reclamações e inclusive de ações civis públicas em torno da matéria assédio eleitoral. Eu diria que esta matéria, presidente, ela passará a ser, com o tempo, ela passará a ser uma, inclusive, especificidade acadêmica em razão da sua dimensão plural. Ela envolve relações de direito do trabalho, ela envolve relações atreladas ao processo eleitoral, portanto é uma matéria hoje de repercussão no direito eleitoral, ela é uma matéria de direito penal, por conta dos ilícitos eleitorais aqui estabelecidos, ela tem reflexos na, evidentemente, justiça trabalhista, e ela repercute dentro de um cenário, de um organograma empresarial. Então, tudo isso é grave. Os mecanismos de prevenção passam aqui, talvez seja uma das matérias mais densas em torno de prevenção. Por quê? Porque, por um lado, existe o direito à liberdade de expressão. O direito de expressão passa pela possibilidade de que cada pessoa individualmente possa exteriorizar, explicitar, identificar visualmente quem é a sua preferência político-eleitoral. E isso num país como o Brasil, de eleições para cá, tornou-se uma situação que adquire uma veemência e uma importância tamanha. A utilização de símbolos de campanha eleitoral no Brasil, ela passa muitas vezes pela possibilidade de o uso de um adesivo, de um botão de lapela, de um boné. No dia da eleição, a manifestação individual e silenciosa. E essa manifestação, prefeito, muitas pessoas às vezes pensam que isso é uma dádiva recente do legislador. Não, isso existe desde 1990 no Brasil, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral permitindo que as pessoas compareçam ao seu local de votação com a identificação visual ostensiva
da sua preferência eleitoral, desde que silenciosa e individualmente. É evidente que tem criaturas que têm uma capacidade criativa fantástica. E aí alguém, coordenando uma campanha, fazer um caso assim, objeto de jurisprudência. Aí, prefeito, a pessoa teve uma ideia, o candidato. Como as pessoas estavam indo votar, cada uma com a identificação do candidato, com a sua fisionomia na campanha, ele teve uma ideia genial, ele colocou várias pessoas, cada uma com uma inicial do nome do candidato nas costas, e coincidentemente, assim, uma coincidência daquelas, várias equipes daquelas, vejam que coincidência, não é? O dia 32 de fevereiro existiu naquele momento, naquele local. Todas de costas, ninguém de frente na sessão eleitoral. Proximamente à entrada, todas se viravam para que vissem a camiseta e o nome. Só que delas se viravam todas com a camisa da candidata. O Brasil tem uma capacidade de contornar os dispositivos legais, né? É o jeitinho brasileiro. Mas a doutora traz uma pergunta cuja resposta não se encontra numa única acepção. Os mecanismos de prevenção, aquelas pessoas que estão com receio de um acirramento ou de um volume de críticas que possa advir de um convite a alguma candidatura junto ao local, junto à sede da empresa, ao escritório, eventualmente uma confraternização, podem adotar uma postura radical, não convidar ninguém. Ai, que resposta eu darei para eu não convidar os demais? As demais estão convidando, propiciando. Eu tenho receio. Não, a empresa não quer repercussões externas, não quer que haja algum tipo de resíduo que possa ser objeto de alguma apuração a posteriori, que paire dúvida, ou que cause algum tipo de desconforto a A, B, C, D, E. Então, diante desses considerandos, nós optamos por não convidar ninguém, nem a candidato ou candidata a governo do Estado ou Senado. Ninguém. É uma opção. Liberdade de opção. A Constituição assegura isso. Por outro lado, se houver interesse em determinado candidato ou candidata, para que proponha um projeto, uma plataforma, junto ao cargo almejado, o candidato tem uma pretensão, ele almeja ser mandatária ou mandatário. Porém, para aquilo ele tem que ter um conteúdo, ele tem que ter um rol de propostas que convença. Via reflexa, não convença. Então, isso tudo faz parte de um convite a participar de um evento. Bom, o evento não pode ser entendido como obrigatório. O convite, ele não pode ser precedido de algum tipo de mecanismo que de tal forma deixe claro um dos elementos apontados como coação, como humilhação, como forma de melindrar. Então, a pessoa sabe que ela tem no seu carro estacionado no pátio um adesivo de candidato oponente àquele daquele cargo, não pode criar um ambiente de tal forma. Tem que deixar à vontade. Não pode haver nenhuma condição, nenhum pré-requisito para esse tipo de participação. No outro aspecto, a questão atrelada à prevenção sempre passa pela necessidade de um diálogo prévio, explicando, esclarecendo e elucidando a razão pela qual está sendo propiciada aquela oportunidade, de modo a que fique claro que não se trata de um mecanismo de coerção, de um mecanismo de constrangimento. Inclusive, será dito que quem não se sentir à vontade está liberado, liberada, não vai vir. Quem quiser ouvir, fique à vontade. Isso tem um protocolo específico? Não. Isso não tem um regramento. O que nós temos certeza e convicção, e a cada semana isso fica mais nítido, é que existem mecanismos relacionados à fiscalização, porque com o incremento tecnológico, como eu havia dito anteriormente, as instituições hoje têm ouvidorias, têm serviços de atendimento a consumidor, a Justiça Eleitoral disponibiliza canais
onde as pessoas, independentemente da presença ou não, de que tenha que ser por um advogado, a pessoa vai lá, acessa um determinado link e narra um episódio, um fato, um acontecimento que, sob a sua ótica, pode ser interpretado como irregular, ilícito. E isso, a um determinado momento, pode ser objeto de uma apuração. Então tem que ter clareza, tem que diluir qualquer boataria, qualquer tipo de suposições acerca do propósito. O propósito é este, é ouvir a pessoa acerca do que propõe. Nós estamos hoje no país diante de uma situação onde todo e qualquer movimento de processo eleitoral, ele pode gerar algum tipo de indagação. Todo e qualquer tipo de situação pode gerar algum tipo de especulação, de ideia. Então, tudo exige prudência. Avisar com antecedência, formalizar com antecedência, estabelecer esse diálogo com transparência. E tem uma questão adicional. Eu, muito atento a essa questão, até porque casos concretos resultaram em jurisprudências, essa questão relacionada à utilização de propaganda em uniforme, o uniforme no trabalho, ele tem uma finalidade específica. Ele é objeto de fiscalização, ele é objeto de reprimendas quando ele não está de acordo com as normativas. No uniforme não se utiliza propaganda eleitoral. Não se utiliza propaganda eleitoral. Agora, no veículo, no meio de transporte da colaboradora, do colaborador, da estagiária, do estagiário, aquilo é sagrado. A propriedade privada no Brasil goza de uma prerrogativa constitucional. Ela tem um status constitucional. A propriedade no Brasil tem uma proteção magna. É direito ter, inclusive, propriedades que correspondem a bens de natureza móvel. Eu estou sendo bem preciosista aqui para traduzir do juridiquês o carro, a moto. Um celular, né? Talvez uma foto no celular. Toca num ponto importante. A capa do celular. As pessoas podem, às vezes, na capa do celular, identificar visualmente o seu candidato. Hoje, ao que sei, por experiência própria, isso aqui se faz em uma semana, chega na casa da gente uma capinha, né? Pode acontecer, olha, ninguém pode dizer isso. O aparelho celular, se não é funcional, é próprio da pessoa, o aparelho tem identificação como tiver. Se a capa do celular, se a imagem, eu me permito ser franco com as senhoras e com os senhores. Eu não sei o nome dessa primeira foto que vai, não sei o nome do segundo. Eu agora aprendi com os meus filhos que se chama carrossel aquilo, e passa um monte de carrossel, pai. Não vai falar fiasco, carrossel. Agora eu sei que é carrossel, mas eu confesso que eu durmo muito bem sem saber também, né? Porque agora eu aprendi isso. Eu tenho aprendido outras coisas também. Ontem eu aprendi com a minha filha, que está comigo, mas não veio aqui porque está estudando, que aquela série Game of Thrones, né? Aquela série, o autor da série criou um idioma. Também vou criar um idioma agora. Então, assim, não tem idioma para a proteção absoluta. Agora, algo que é recomendável é a transparência, porque dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, convivem as mais diversas personalidades. É um universo. Por isso que é importante. Por isso que a indústria, por isso que o comércio, por isso que o capital produtivo ele tem que ser valorizado. É por isso que as senhoras e os senhores estão aqui reunidos, né? Eu espero ter sido colaborativo nesse aspecto, porque é um tema importante. Não é um tema que mais passa a létere, a disperso da eleição. É um tema da eleição. Por isso que eu reitero aqui o agradecimento de ter vindo e agradeço a sua pergunta. Não sei se respondi exatamente, Perfeito. mas agradeço a oportunidade. Sem dúvida, está muito bem respondida. Mais uma vez, doutor Antônio Augusto, muito obrigado pela sua presença. A palestra foi excelente. Tenho certeza que todos aqui serão com um conteúdo muito útil, né, no seu dia a dia. Várias reflexões para fazermos nos nossos ambientes de trabalho. Agradeço mais uma vez. Eduardo Cervelin, mais uma vez obrigado pelo apoio. Agradeço a presença de todos, em especial as novas associadas. Espero que tenham gostado de participar da RA. Continuem participando.
utilizem os benefícios aqui da nossa casa, sejam sempre muito bem-vindos. Boa tarde a todos, boa semana. Rico baixou, brilhou, rico baixou, bombou, rico baixou, facilitou. O app atualizou, o banho arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiros de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Tudo começa pelo movimento. Ser protagonista global em soluções de mobilidade é nossa visão e nossa realidade. Diariamente, somos guiados pelo propósito de aproximar pessoas. Construímos o futuro da mobilidade, guiados por valores essenciais. Com inovação, conexão e protagonismo, nós movemos o mundo e nos transformamos com ele. Marco Polo, protagonista em mobilidade. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que num mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos. Com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro.
incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Cuidar da saúde é uma decisão estratégica e empresas de alta performance sabem disso. Por isso, a Unimed tem um programa completo e diferenciado de check-up executivo, voltado para uma avaliação ampla das condições de saúde da sua equipe. Um programa que integra protocolos customizados com consultas, exames, testes funcionais, definidos a partir do perfil de cada paciente, com base em parâmetros clínicos internacionais. Com uma abordagem multidisciplinar, o diagnóstico vai além dos indicadores clínicos. O resultado é um relatório completo com orientações, identificação de riscos e direcionamento para decisões mais seguras. E tudo isso acontece no Centro de Medicina Integrada UNIC, um espaço exclusivo criado para oferecer uma experiência premium em cada detalhe, com acesso facilitado, atendimento individualizado e total privacidade. Ambientes planejados para garantir conforto, organização e fluidez durante toda a jornada. Em poucas horas, todos os exames e avaliações são realizados de forma integrada com agilidade, precisão e acompanhamento especializado. E para quem precisa manter a produtividade em meio a uma rotina intensa, um espaço preparado para seguir conectado. Um benefício que valoriza a saúde de sua equipe estratégica, reduz riscos e fortalece a performance da sua empresa. O homem ainda não tinha chegado à Lua, mas eu já estava com você, impulsionando em direção ao futuro. Estradas eram só projetos, e distritos apenas sonhavam em ser cidades. Mas eu já estava pronto para ajudar você a desenvolver isso e muito mais. Robôs e IAs moravam na ficção, e computadores eram gigantes limitados. E eu já preparava a base para você usar e inovar. Desde que esse futuro era só um esboço, eu já estava ao seu lado, sonhando junto, realizando muito, impulsionando, desenvolvendo, concretizando, preparando o terreno, semeando, cultivando, sempre lado a lado, levando você cada vez mais longe, evoluindo cada vez mais. BRDE, parceiro das histórias que transformam vidas. Atenção, o evento já vai começar.
Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias.